Amém, irmãos. Que tardezinha maravilhosa, não é? Chuva. Quem aqui estava orando por chuva? Amém. Ó, Deus respondeu sua oração. Amém. E assim como a chuva que desceu, está descendo aqui em Serra Talhada hoje, que o Espírito Santo de Deus possa descer sobre a sua vida e renovar o seu ser nessa tarde e nesse dia. Amém? Gente, para começar, ano novo, né, vida nova, e para alguns que talvez não me conheçam, acho que talvez já me viu aí nos avisos, servindo na mídia, eu me chamo Carol Pereira, vou fazer uma breve introdução aqui, né, só para começar. Eu sou filha de Deus, sou serva dele desde que eu me entendo por gente, mas eu tenho uma vaga lembrança de que meus pais me levaram para a igreja quando eu tinha mais ou menos 9 anos. Não sei se é isso, mãe confirmando ali. E esse ano eu faço 31 anos. Parece? Obrigada, gente, obrigada. E eu sou casada com Vinícius, meu esposo. E esse ano a gente faz 7 anos de casados. Amém? Amém. 7 anos, o número da perfeição. Eu sou empresária junto com ele e também sou discipulada por ele, pelo pastor Mauro e pela vida de Micherline, ao longo desses últimos 10 anos. E nesse ano, nós temos crido e declarado o quê? Que 2025 é um ano de... Não, gente, calma aí. Esse ano, 2025, é um ano de... Amém, amém. Eu tenho crido, declarado, profetizado sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a minha igreja, que esse ano, de fato, é um ano de obras maiores. E para ser um ano de obras maiores, o que é que eu tenho entendido do Senhor, que agora já no início do ano, 2025, coisas novas, vida nova, o que é que o Senhor tem nos convidado a experimentar, a entrar pela porta da santidade. Pouco se tem falado sobre a santidade hoje em dia. É algo que talvez você não veja tanto nos púlpitos. Talvez seja um assunto até muitas vezes esquecido. Porque hoje em dia tem tantas coisas, né, para a gente falar, para a gente discutir. Tem diversos assuntos muito interessantes na Bíblia que a gente de repente queira expressar, trazer para o público. Mas eu tenho entendido do Senhor que esse ano nós precisamos, a partir agora de janeiro, entrar pela porta da santidade. Porque sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Mas uma vida santa é uma vida de que precisa e requer de nossa disponibilidade, da nossa disposição. E também foi a vida que Deus pensou, preparou e nos traz hoje. Ele nos chamou para a santidade desde o início. E pensando nessa mensagem, eu fiquei imaginando, nossa, domingo, um culto evangelístico, a gente tem que trazer uma palavra para as pessoas que estão nos visitando, encorajando. Mas eu sei que você, inclusive, que nos visita, a gente tem uma frase, um lema, que é: a nossa igreja não é só mais uma igreja para você visitar, mas uma família para você pertencer. E uma família, ela não é perfeita. Ela não é perfeita porque ela está em processos, constante processo, em constante mudança. Mas o poder de Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. E hoje em especial eu gostaria de compartilhar com vocês acerca desse tema, que inclusive eu intitulo a minha mensagem hoje de: a santidade não é contagiosa, mas a não santidade, ou seja, a impureza, ela é. E eu vou basear
a minha mensagem hoje lá no livro de Hebreus 12, 14, que fala justamente isso. Sem santidade ninguém verá a Deus. E já de início, eu queria fazer algo diferente. Pode deixar só o tema, Anderson. Já que nós vamos falar sobre santidade, que foi algo, inclusive, que me tocou muito, eu gostaria que você, no seu lugar, fechasse seus olhos por um instante e pudesse visualizar o trono de Deus, o mais alto que você puder ver. Coloque o trono de Deus acima das nuvens, no universo, lá no espaço. Imagine toda a glória que circunda o seu trono. Anjos voando ao redor, servindo ao Deus da glória. Isso deveria causar em nós um temor profundo, que nos faz até estremecer diante da presença dEle, nos faz esquecer o que a gente comeu hoje, as dificuldades que tivemos hoje, para focarmos no único que é santo, no único que é digno, no único que merece a nossa atenção, o único Deus acima de todos os deuses, acima do nosso pensamento, acima do nosso coração, do nosso desejo hoje. O Deus que está acima de sobre todas as coisas. E esse Deus, Ele está aqui hoje. Que a presença dEle invada o seu coração e te deixe tocar. Que a sua santidade deixe tocar o seu coração e a sua mente hoje. Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome. O Teu nome que está acima de todo nome. Exaltado Tu és. Acima dos nossos pensamentos, acima dos nossos desejos. A Tua santidade nos constrange. A Tua luz nos constrange. Pai, nós não sabemos nem como orar, mas nós pedimos que a Tua unção venha sobre nós nessa tarde. E que o Senhor inunde todo o nosso coração, todo o nosso ser, todos os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Nós sabemos que nós não merecemos tamanha graça, tamanho favor, mas nós pedimos e suplicamos que a Tua glória venha sobre nós. Que o Teu poder e a Tua unção venha sobre nós. Que as águas que saem do trono de Deus possam inundar as nossas vidas. E possam fazer com que nós saiamos daqui com a percepção nova. Com um olhar novo acerca de quem Tu és. Acerca da santidade do Senhor.
Amém. Amém. Talvez você já tenha visto muitas coisas que para você sentiu algo incômodo. Nossa, que situação errada essa. Que sentimento repulsivo que eu tenho quando olho para alguns shows, para algumas circunstâncias, para talvez algum jogo, cenário político, cultural, ideologias. Talvez você pense assim, nossa, esse negócio não está certo, está muito errado, tem algo de muito errado aqui. O seu coração, ele gera uma repulsa. E até mesmo para quem não é cristão, às vezes, começa a perceber, nossa, isso aqui está errado, isso aqui não tem jeito. E eu acredito que assim como eu, talvez você tenha notado que coisas similares e até piores têm ficado cada vez mais explícito, visível, descoberto. São coisas cada vez mais terríveis. Aquilo que Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. É isso que nós temos visto hoje na nossa geração corrompida. Pessoas que fazem com que a gente acredite que aquilo que Deus não aprova, a gente aprova, e aquilo que Deus aprova, a gente reprova. Um exemplo muito claro disso é de quando a lei fala assim: você pode abortar, não tem problema, o corpo é seu. A lei diz uma coisa, mas a palavra de Deus diz outra. Irmãos, o que Deus espera de nós é uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga e nenhuma coisa semelhante, mas santa e inculpável diante dele. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor está perto. Está perto. E naquele dia, o Senhor vai vir como um ladrão, que você não espera, que chegou e você nem percebeu. E o padrão que Ele quer que a gente viva é de maneira santa, piedosa, esperando o seu dia e apressando a sua vinda. E Ele quer que a gente se empenhe para que Deus, para que Ele mesmo nos encontre imaculados, sem culpa e em paz com Ele. E é por isso que hoje, através de uma convocação e de uma confirmação do Senhor, eu quero tratar sobre santidade. Podemos concordar que eu posso pegar a gripe de alguém, assim como você pode pegar a gripe de alguém, mas saúde você não pode pegar. Todo mundo concorda? Era bom, né? Se a gente conseguisse pegar a saúde, mas saúde a gente não pega, a gente pega gripe. A gente pode buscar o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente pensa e por aí vai. Mas santidade, a gente tem que ir até ela. Mas, ao longo dessa mensagem, vocês vão ver que Deus, Ele é tão perfeito, que Ele fez com que a santidade dEle viesse até nós. Irmãos, nós não somos mais dominados pelos impulsos da carne, amém? Nós somos guiados pelo Espírito Santo.
o Espírito Santo que nos guia, nos diz: não tolere o pecado, confronte o pecado. A gente não pode, como mais uma vez que eu falei, pegar a gripe. A gente pode pegar a gripe, a gente não pode pegar a saúde. Mas da mesma forma, a gente pode também confrontar o pecado, reprovar o que Deus reprova, e reprovar o que Deus reprova e que o mundo aprova, e aprovar o que Deus aprova e que o mundo reprova. Porque se a gente quer ser amigo de Deus, nós automaticamente nos tornamos inimigos do mundo. E a gente cantou aqui sobre isso, sobre como nós nos entregamos a Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. E nós não devemos deixar o mundo nos educar, nos doutrinar, porque é isso que o mundo quer colocar um cabresto sobre nós. Quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é vestir novas vestes da santidade. Eu acredito que talvez, nesse calor de Serra Talhada, você tome pelo menos um banho por dia. Sim? Agora está mais frio, a gente vai, né? Não sei. Mas a gente precisa decidir tomar banho e colocar uma roupa limpa. Concorda? A gente não toma banho para vestir uma roupa suja, bem suja. Às vezes a gente está ali na mesma, usa a mesma roupa, não tem problema, eu faço isso. Mas uma roupa suja, que está ali no balde de roupa suja, a gente não decide. Assim que toma banho, vou tirar aqui a roupa do balde e vou vestir. Para a gente é até, não faz nenhum sentido. Mas é assim que muitas vezes nós nos comportamos na nossa vida espiritual. A gente vem aqui para a igreja nos domingos, nas quartas-feiras. A gente vai para a célula, né? Amém? Glória a Deus, que a célula está voltando mês que vem. A gente ora em casa às vezes, a gente lê a Bíblia, mas decide não tirar a roupa velha. Decide estar o tempo todo colocando a roupa suja. Mas nós precisamos decidir vestir a roupa limpa que o Senhor nos dá. E isso é um processo, não é automático, mas é algo que nós precisamos diariamente buscar. E o Espírito Santo é quem nos convence todos os dias a fazer isso. Se você decidiu por Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas, já se passaram, eis que tudo se fez novo. E hoje nós temos a liberdade de escolhermos o que vamos fazer, o que não vamos fazer, o que vamos sentir, o que não vamos sentir. Mas infelizmente, aqueles que ainda não aceitaram por Jesus, esses ainda não são livres. E eu digo isso com pesar. Por que não é livre? Porque quem não está em Cristo vai sempre buscar aquilo que é da carne. Ele é dominado pelos impulsos da carne. Ele é dominado pelos desejos desse mundo. Ele não tem outra escolha. A escolha que se faz é desagradar a Deus. Mas quando nós decidimos por Jesus, nós temos então a liberdade. Veja como Deus, Ele é lindo. Ele nos dá a liberdade, Ele nos liberta. Inclusive foi algo que a gente cantou aqui também. Eu sou livre para decidir, para escolher seguir a Cristo. Mas quem não está em Cristo, escolhe o erro
e o engano, porque é isso que a sua alma conhece. Não conhece outra coisa. Mas o que Deus tem pedido de cada um de nós é que nós ofereçamos o nosso corpo como sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Esse é o culto racional que Ele pede. E, gente, isso parece ser razoável, não parece? Diante de tudo que Jesus já fez por nós, lá na cruz. Talvez você aqui já tenha passado lá pelo encontro com Deus, e você viu o que Jesus sofreu. Na Bíblia a gente vê o que Jesus sofreu. Então esse pedido de vivermos um sacrifício parece muito razoável. De escolher aquilo que o Senhor quer e não a minha própria vontade. É muito razoável esse pedido do Senhor. Mas, irmãos, quem aqui já alcançou essa perfeição? Eu não alcancei essa perfeição. Porque nós estamos no processo. E a instrução é de que nós devemos prosseguir para alcançá-la. Porque foi para isso que também nós fomos alcançados. O que Jesus conquistou lá na cruz, não foi só para que a gente tivesse a salvação. Esse é o principal. Mas foi para que, de glória em glória, a gente se transforme igual a Ele. Igual. Na sua santidade, no seu poder, nas suas obras. Além disso, há uma bênção em viver uma vida santa. Porque quem se santifica será um vaso para a honra, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, se nós cristãos, que acreditamos em Deus, que entregamos a nossa vida ao Senhor aqui no altar, nós temos essa oportunidade de sermos um vaso para a honra. Deus nos exalta. Mas também nós somos úteis para o Senhor. Porque veja bem, irmãos, quando nós não somos do Senhor, quando nós não entregamos a nossa vida ao Senhor, Deus, que é todo santo, como é que Ele vai usar algo que é impuro? Ele vai usar o que é puro. Porque aquilo que é impuro, Deus não tolera. Mas nós estamos cada vez mais nos aperfeiçoando, nos moldando ao Senhor. E aí, você pode perguntar, moça, agora eu quero ser mais santo. Se eu já era santo, agora eu quero ser mais santo. E o que é ser santo? O que significa santidade? De acordo com o dicionário Vines, santidade é o estado que é pré-determinado por Deus para os crentes. É um estado em que, pela graça, Ele nos chama e no qual começamos nosso curso cristão e assim o perseguimos. A origem grega de santificação, além disso, também significa separar. Então, se nós somos santos, não é que nós somos perfeitos. Quando Deus deu a instrução para a construção do seu tabernáculo, Ele deu instrução para tudo. Como era que tinha que ser os tecidos, como era que tinha que ser os utensílios, como era que tinha que ser a arca, como era que tinha que ser qualquer coisa, todas as coisas. Mas essas coisas materiais, elas eram perfeitas? Não. Não eram perfeitas. Assim como nós também não somos perfeitos. Mas elas eram separadas para uso do Senhor. Para uso exclusivo do Senhor. Então, não é que seremos santos por nós mesmos.
mas a santidade de Deus vem até nós. Não é algo automático, mas é algo que nós temos que dar a nossa contribuição. Jesus, ele quer nos ver progredindo em santidade, mesmo sabendo que nós não chegaremos em 100% de santidade aqui na terra, mas esse tem que ser o nosso objetivo. Por quê? Porque esse é o desejo do Senhor para nós, nos tornarmos a imagem e semelhança do Senhor. E o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental naquele que nasce de novo. Quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, ele faz tudo santo. Porque Deus não pode estar em um lugar que não seja santo. Nós precisamos lembrar de que Deus enviou Jesus para nos batizar, primeiro com o seu Espírito, mas também com o fogo. E o fogo, ele é o quê? Quem aqui já viu um fogo queimando alguma coisa? Eu já também. O fogo, quando ele toca alguma coisa que pode ser queimada, digamos assim, ele queima tudo. Tudo. E ele, além de refinar, ele tira a impureza, mas também deixa maleável. Vocês já viram aqueles vídeos de vidro no fogo? Ele fica maleável. Então é preciso deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós. E aí eu pergunto, quais são as áreas que talvez você não tenha deixado o Espírito Santo de Deus agir para te tornar santo? E é por isso que eu afirmo que a santidade vem de Deus até nós. É algo que Deus requer de nós e que precisamos buscar dia após dia. Pois a santidade, ela não é contagiosa. Mas a não santidade, a impureza, ela é. Quando nós nos afastamos daquilo que é santo, quando muitas vezes estamos naquele processo de nos distanciarmos de Deus, não é que a gente vá perder a salvação, mas nós, aos pouquinhos, estamos ficando longe de Deus. E é nesse cenário que o inimigo quer nos ver. Ele não está satisfeito quando a gente vem para a igreja, quando a gente busca o Senhor em casa, quando a gente busca ter comunhão com os nossos irmãos, quando a gente compartilha os nossos pecados com os nossos irmãos, quando a gente busca ser cuidado, discipulado. Ele não quer isso. Ele não está satisfeito. E ele vai colocar todo tipo de empecilho para nos afastar da santidade de Deus. Mas a santidade é para o que fomos chamados e é o que devemos buscar. Eu quero agora fazer um paralelo com vocês entre o que acontecia no Antigo Testamento e o que acontece a partir de então no Novo Testamento. O contato com algo impuro resultava em contaminação. E os que eram impuros não podiam se aproximar de Deus. A impureza era algo que passava de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, no tempo do Antigo Testamento, em Levítico, tem as leis cerimoniais, em que se a pessoa tocasse numa pessoa morta, se a pessoa tocasse em alguém leproso, se alguém tocasse numa mulher com fluxo de sangue, essa pessoa se tornaria impura. Mas, pelo contrário, o contato com a santidade de Deus era ainda mais perigoso para o ser humano, porque a santidade de Deus consumia aquilo que era impuro. Então, de repente você já leu as histórias em que, e esse era o meu maior medo quando era pequena, que pensasse, meu Deus, eu entrar no templo, imagina, entrar na presença de Deus e ser fulminada na mesma hora.
porque a impureza Deus não tolera. Mas aí vem o Novo Testamento, vem Jesus, com a vinda de Jesus, vem uma inversão enorme, radical. E em vez da gente ser destruído pela santidade de Deus, nós agora somos transformados por ela. E o inimigo, ele quer nos fazer acreditar que quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos liberdade a gente tem. Que nós não iremos aproveitar a vida como ela deveria ser. Olha que engano. Olha que sorrateiro o inimigo é. E aí eu quero aproveitar e lembrar com vocês 3 histórias da Bíblia que relatam muito bem isso. Nós temos Moisés com a sarça ardente, e em Êxodo 3. E esse é o primeiro episódio da Bíblia que relata explicitamente a glória de Deus, a santidade de Deus. E lá, Moisés já vivia no deserto, trabalhava no deserto já havia 40 anos. E ele deve ter visto de tudo no deserto. Coisas que, enfim, a nossa imaginação aí pode correr solta. E nada despertou tanto o interesse dele como uma sarça, que era um pequeno arbusto, que aparentemente estava se queimando, mas não se consumia. Quando ele vai se aproximando da presença de Deus para observar, ver o que era, Deus diz o quê? Moisés, não se aproxima. Por quê? Porque o lugar onde você está pisando é uma terra santa, é um solo santo. Tira as sandálias dos pés e vem ouvir o que eu tenho para dizer. Aqui a gente vê que Deus estava atraindo Moisés para a sua santidade. E aí nós temos um outro episódio, um dos episódios que eu acho mais incríveis. Isaías e a brasa ardente. Isaías conta a história da visão dele, que ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, e as vestes brancas do Senhor cobriam o templo. Anjos voavam ao seu redor. E ao perceber a santidade de Deus, a glória de Deus, Isaías declara com seus lábios: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. E automaticamente, por lábios impuros, nós também entendemos que o coração dele era impuro. E aí vem um anjo, pega uma brasa do altar e toca nos lábios dele. E aí eu não sei vocês, irmãos, mas quando às vezes eu vejo uma espinha aqui, que eu vou fazer alguma coisa nela, dói muito. Diz que os lábios são a parte mais sensível do nosso rosto. E você imagina como uma brasa quente nos lábios não deve ter doído na visão dele. Isso simboliza o quê? Que a purificação, ela dói. A purificação, ela requer uma entrega tão grande da gente, que apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das contradições, a gente diz: eu quero essa purificação. E aí um outro texto, que foi o texto em que o Senhor me falou, fala sobre santidade. Está em Ezequiel, com a visão de águas saindo do templo. É uma visão em que ele descreve que tem o templo de Deus e tem água, igual está saindo aqui, quem estiver na frente vai ver, está saindo água aqui na brecha da porta. E a visão dele, ele vê que a água estava correndo para fora do templo, e aquela água, por onde ela passava, ela ia dando vida,
e ela ia bater lá no Mar Morto, que é sem vida, mas que ao tocar as águas que saem do templo de Deus, trazia vida. Então, ao invés de primeiro, muitas vezes a gente diz assim, eu vou ser santo por mim mesmo, eu vou fazer boas obras, eu vou dar o meu melhor, eu sou uma pessoa boa, eu vou ser a melhor pessoa que eu posso ser, eu vou ser santo. Ao invés de você ter esse pensamento e dizer assim, depois disso, com certeza Deus vai me aceitar e eu vou entrar de boa. Ao invés disso, Deus diz assim, olha, a minha santidade sai do meu templo e chega até você. Isso me faz muito lembrar, sabe de quem? De Jesus. Lembra que no Antigo Testamento, tudo que você tocava impuro, você tornava impuro. Era contagioso. Mas com Jesus foi diferente. Quando apareceu uma mulher com fluxo de sangue, Jesus tocou nela. E a impureza dela era para ter contaminado Jesus. Mas contaminou? Não contaminou. A santidade dele entrou nela. A pureza de Jesus tocou nela e ela se tornou pura. Mesma coisa acontece com a sarça ardente, eu vejo isso. Que Jesus era como aquela sarça ardente, santo, admirável, chama a atenção. Mesma coisa com a brasa ardente na visão de Isaías, que aquilo que toca, purifica. E assim como Jesus, quem tudo toca e torna santo e traz vida, Ele também diz para mim e para você, que rios de água viva vão fluir do nosso interior para tocar outras pessoas. Então, percebam que não é meramente algo simbólico, é algo real. Aquilo que vivemos é algo real. E aí o que era destrutivo no Antigo Testamento se torna redentor no Novo Testamento. O poder santificador de Deus agora purifica e transforma, em vez de destruir. Então, se sem santidade a gente não pode ver a Deus, como então a gente pode se santificar? Como a gente pode buscar nos santificarmos, já que não é algo automático? E eu tenho pelo menos duas coisas para trazer aqui. Primeiro, é através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. Ela é a nossa espada, ela é o nosso escudo. Aquela que nos direciona, nos impulsiona, nos traz renovo, nos traz alegria, nos traz força. Então é através da palavra de Deus que nos traz correção, que nós vamos ser santos. Mas uma outra coisa também que faz com que nós nos santifiquemos é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, dentre tantas coisas, ele nos convence do pecado, ele renova a nossa mente, ele produz o fruto do Espírito, ele refina e purifica e capacita para a obediência. Nós precisamos, irmãos, entendermos que a santidade, ela é algo que nós devemos buscar. É algo que, apesar de buscarmos, o Senhor já preparou um caminho para que essa santidade dele também chegue até nós. E eu quero terminar hoje falando a frase de um teólogo americano chamado Haddon Robinson, que santidade não é um vírus a ser apanhado, mas é um modo de vida a ser procurado. Amém?